Olha, foi uma história assim, eu estava com 9 anos, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Aí um dia uma amiga minha, amiga de escola ou conhecida, alguma coisa assim, de prédio, alguma coisa vizinha, falou que tinha visto no jornal um concurso que estava acontecendo, vários testes, para se escolher a nova Narizinho. Porque aconteceu que a primeira, a Rosana Garcia, e o Júlio César, que eram os dois que faziam Pedrinho e Narizinho, né? Cresceram. Aconteceu isso com o Pedrinho e Narizinho. E não pode um Pedrinho e uma Narizinho já grandes, né? Então tinha que trocar. Foi uma questão assim de necessidade, né? E aí foram feitos foi o Geraldo Cazé, que é quem criou, na verdade, o Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão, que concebeu essa ideia, né, de transformar a obra do Monteiro Lobato para a TV, é o Geraldo Cazé, e ele dirigia também o sítio. Então ele promoveu esse concurso, e foram 5.000 crianças que se inscreveram, de todo o Brasil. E aí foram várias etapas de testes, foram vários testes, né? Primeiro já nas fotos, já eliminava uma quantidade de pessoas, porque o Narizinho tinha que ter algum perfil, né, alguns traços, e foram indo uma série de testes até chegar no teste de vídeo, e eu me inscrevi, assim que eu fiquei sabendo que essa minha amiga me contou, me inscrevi. A reação dele. Meus pais, meu pai adorava, né? Porque coincidentemente nessa época o meu pai estava se separando da minha mãe. Assim que eu entrei pro sítio, né? Meu pai estava se separando da minha mãe. Então quem acompanhou mais foi a minha mãe, né? E minha mãe ficou numa postura assim de tomar conta, né? Ela é uma psicóloga, uma pessoa assim que toma bastante cuidado, né? Com as possíveis dificuldades, né, que possam surgir no meio desse processo, né, de ser uma pessoa visada, que tem uma imagem pública. Isso na infância mexe muito com a pessoa. Se um adulto já mexe, né, com uma criança, mexe mais ainda, né. Mas eles foram colaboradores, incentivadores. Na minha opinião, né, pessoal, esquecendo que eu fiz a Narizinho na televisão e tudo, não representando essa atriz que fez a Narizinho. Daniele, como pessoa, eu sempre acho, assim, considero o livro mais interessante do que a obra que se faça em função desse livro. Seja filme de cinema, seja uma minissérie de TV, seja um programa de TV. Eu sempre considero o livro mais rico. Ele é mais rico de informação, de imagens que a gente possa criar na nossa imaginação, de dados psicológicos, um monte de coisa, assim. Eu considero a linguagem escrita muito rica para a gente, né? Eu gosto mais, normalmente, da obra literária, porque quando a gente transforma uma obra literária, ou num filme, ou qualquer outra linguagem de imagem, primeiro você tem que reduzir muito o que está no livro, né? Você tem que resumir muito para extrair da obra a essência dela, mas não dá para colocar tudo que está ali. Mas também é lindo, né? É maravilhoso quando você pega uma bela obra literária e consegue fazer assim como se fosse uma grande homenagem, né, a ela. Assim, consegue, através de uma outra linguagem, expressar o que aquela obra quis dizer em essência. Então, assim, eu acho a obra do Monteiro Lobato literária escrita uma coisa maravilhosa, uma coisa única, né? Não existe nada igual. Ele é realmente uma pessoa genial. E considero o Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão, principalmente essa fase mais antiga, né, que era mais fiel à obra do Monteiro Lobato, né, do que essa versão atual que tem. Eu nunca assisti não, mas me falam, né, que tem coisas modernas, um monte de personagens que não tem no Monteiro Lobato. Eu considero o Sítio, que foi criado pelo Cazé, uma coisa assim que também é admirável, uma obra única na televisão brasileira. Não, essa versão nova é outra história. É outra coisa. Ele não dirige, não, assim, mais. Eu nunca assisti, não posso falar muito, né? Mas assim. Já assisti. Hã? Já assisti. Já é uma coisa moderna, né? Tem computador, não é? Não é uma coisa sim. assim? Então, o sítio não existia lá, né? O sítio do Monteiro Lobato é uma outra história. O que o Cazé fez era mais fiel à obra do Monteiro Lobato. E qual Olha,
É difícil dizer qual é a melhor, porque cada uma tem uma peculiaridade, né? Cada uma tem, assim, um foco de coisas que ele quis expressar. Por exemplo, Reinações de Narizinho, que é uma coisa que foi uma coisa que foi forte na minha vida, porque foi a última história que eu fiz. Essa história é muito linda, a descoberta dela, de várias coisas da vida, dos encantos que a vida pode ter, a primeira vez que ela sente assim uma coisa em relação ao amor. É muito lindo, né? E todos aqueles encantos do Reino das Águas Claras. Aí, por exemplo, a geografia de Emília é uma outra história. É a Emília, que é uma personagem diferente, mais politizada, né? Ela é uma anarquista, né? Uma figura assim, a Emília, né? Questionadora. Total, ela é como se fosse uma Mafalda, sabe a Mafalda que tem aí do quadrinho? Mais ou menos, uma Mafalda, só que bem brasileira, né? Bem brasileira, a Emília. E então cada obra tem um foco, tem uma peculiaridade, tem um personagem em destaque. Em cada um ele colocar, por exemplo, Caçadas de Pedrinho, aí, enfim, cada obra, então assim, sinceramente eu considero a obra completa maravilhosa, não dá para tirar uma. Em relação Assim, na verdade eu nunca fiz não estudei para saber isso aí não, essa informação, assim, nunca fiz essa pesquisa, porque na época eu era uma criança e também não tinha muita noção disso. Pelo que eu sei, uma boa parte da obra completa foi feita para essa versão da televisão que o Cazé fez. Pelo menos 50%. Pelo menos 50%. Com certeza eu sou uma pessoa sonhadora, sem dúvida nenhuma. Nossa, eu assim, e assim, vários dos meus sonhos eu consegui tornar realidade, alguns, né? Alguns. Tenho mais sonhos que eu quero tornar realidade. Mas tem uma diferença, por exemplo, que eu sinto fundamental. A Narizinho, ela era mais assim, eu tenho até, gostaria de ter tido essa vivência mais na minha vida, né? Ela é uma menina que tem a experiência, como vocês têm aqui, de poder viver num lugar assim, rural, num lugar que tenha raiz, história, né? Por exemplo, eu fui uma criança muito mais de cidade grande, muito mais cosmopolita, né? Urbana, quase não conheço plantas, animais, pássaros, assim, né? Só por literatura e não assim, essa vivência, né? Então, assim, tem uma diferença aí, fundamental. Mas, assim, com certeza a gente tem várias semelhanças também, principalmente nesse ponto aí do sonho. Na minha opinião, é o conjunto geral da obra, somando cada detalhe. Porque, por exemplo, se você vê a trilha sonora, as músicas do sítio eram maravilhosas. Era Gilberto Gil, Dorival Caymmi, eram lindas, né? Era uma trilha muito linda. E todas, assim, por exemplo, Tia Anastácia, que conta histórias, é Dorival Caymmi, né? Que é uma coisa maravilhosa, um mito, né? Um símbolo brasileiro, né? De música, da música popular brasileira. Então, o Gilberto Gil e vários outros, né? Ivan Lins, a música tema da Narizinha do Ivan Lins. Então, assim, por exemplo, se pensar só na questão da trilha sonora, já é uma coisa de alta qualidade. Tudo era feito com muita qualidade. Foi concebido dessa forma. Os figurinos eram muito lindos. A concepção, a direção de arte, né? A direção do Cazé, os personagens do Monteiro Lobato são muito atraentes, muito interessantes. Cada um com a sua peculiaridade, né? Com o seu jeito de ser, com as suas coisas, são muito interessantes. A forma como os atores que foram escolhidos, né? Todos atores assim, principalmente os que seguravam mesmo, né? Por exemplo, o Visconde e a Emília, por exemplo, eram dois grandes atores, né? Dois grandes atores. Então, assim, somando Tonico Pereira, que fazia o Zé Carneiro, aquele que falava muito engraçado, assim, que tinha aquele jeito. Então, assim, eu acho que é o conjunto da obra. Primeiro, partindo de onde ela nasceu, a própria obra do Monteiro Lobato, que é muito maravilhosa. Então, assim, é uma grande inspiração, né? Tudo que envolveu o sítio foi muito bem feito, foi feito com amor, foi feito com cuidado.
e com inspiração, com capacidade criativa. O Monteiro Lobato escreveu para crianças, né? Mas, no fundo, a obra dele é igual você disse, né? Agrada as crianças de todas as idades. O Monteiro Lobato, a obra que ele escreveu não é só para crianças. Mesmo se tratando de um tema infantil, né? Como é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela é uma obra também para adultos. Sem dúvida nenhuma. Um adulto aprende muita coisa com essa obra, lendo a obra do Monteiro Lobato. Muitas coisas, né? Então, assim, é uma obra universal e para todas as idades. A da televisão é a mesma coisa, é aquilo que você tinha dito. Claro que é dirigido para o público infantil e existe um cuidado para ser feito isso. Existe um direcionamento. Mas é de uma riqueza tão grande que o adulto também se sente atraído e aproveita também. Aproveita para a vida dele, aproveita como obra de arte, né? E agora, por exemplo, é possível, você não precisa modernizar uma obra como essa, do Monteiro Lobato. Você não precisa modernizar, por exemplo, acompanhar a evolução no sentido tecnológico das crianças de hoje em dia. Não há necessidade. Porque você pode fazer um programa moderno e você pode fazer um programa, hoje em dia, na atualidade, mas baseado numa obra antiga, antiquíssima, né? De 1600, século XVI, XVII, XVIII. Né? Você pode pegar as aventuras de Tom Sawyer, Você pode pegar as obras clássicas e conseguir transportar tanto para o cinema como para a TV, mantendo a essência o tempo em que elas acontecem. Não precisa modernizar. É isso que eu sinto, assim, dessa questão de fazer o sítio hoje diferente, colocando coisas que o Monteiro Lobato não pôs e tal. Não consigo entender a necessidade disso. Não consigo entender. Na minha visão, não é uma coisa que me agrada, inclusive. Eu gosto, assim, da gente respeitar a obra como ela é, né? Ave Maria! Claro! Sem dúvida nenhuma, eu vou falar uma coisa. Um dos lugares mais encantadores que eu já vi na vida é aqui, nessa Casa Grande. Eu tô, assim, verdadeiramente... Parece assim, você falou em sonho, de novo, né? Parece um sonho que se tornou realidade. Sem dúvida, a Narizinho ficaria, assim, muito feliz de conhecer esse lugar, de saber que existe esse lugar. Eu quero, inclusive, assim, aproveitar e parabenizar o Allenberg e a Rosiane, né, por essa iniciativa. A todos vocês que estão aqui, são verdadeiros, vocês tiraram a sorte grande, é o que eu sinto, assim, tipo assim, tiraram a sorte grande, são pessoas que estão recebendo um presente na vida, um presente, né, poder se educar dentro de um ambiente saudável, com cultura, conhecendo todas essas áreas que a cultura possibilita, música, dança, teatro, e nos bastidores, como é que monta uma iluminação de um show, como é que monta um palco, como é que se faz uma rádio, como é que se faz um programa de TV. É muito legal, é muito interessante, é admirável, verdadeiramente. É único no mundo, não existe. E o que eu também, assim, fico muito feliz e me encanta aqui é, assim, esse respeito que se tem à origem, a essência, a raiz, essa cultura de raiz tão presente aqui no Cariri. Nossa, esse lugar aqui é encantador. É um ponto cultural respeitado no mundo inteiro, né? É maravilhoso. É como se tivesse surgido do nada. É como se fosse um oásis. Surgiu, assim, um sonho. É um reino das águas claras aqui. A Narizinho vai parar exatamente desse reino. Exatamente desse reino das águas claras. Graças a Deus. Olha, muito bom aqui. Olha, o que eu quero dizer é difícil, viu? Assim, conseguir expressar em palavras o que eu estou sentindo, porque eu cheguei hoje aqui, né? Mas, assim, eu quero que Deus continue iluminando e dando força para que esse trabalho continue acontecendo. A todos vocês que fazem parte desse trabalho, que a vida proporcione todas as condições necessárias para que a Casa Grande receba cada vez mais crianças e possa
continuar construindo esse jardim, né, encantado de flores. São flores, né? Cada semente plantada aqui, né, que se reverte em obras culturais, em educação, em qualidade de vida, que são verdadeiras flores de um jardim. Então, assim, que tudo cada vez mais aconteça com mais facilidade, porque eu sei que não é fácil fazer um trabalho como esse no Brasil, né? A gente precisa de apoio, precisa contar com pessoas. Então, que a vida provenha, né? Dê a todos vocês, assim, tudo que for necessário para continuar fazendo esse trabalho, que ele frutifique cada vez mais.